Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 242. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou dar continuidade em Ezequiel, os capítulos 13 ao 15, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, um dia na Tua presença, um dia para aprendermos mais sobre Ti. Que Teu Espírito Santo possa estar conosco nessa leitura, nos ensinando, nos dando compreensão, entendimento, sabedoria ao ler Tua Palavra, que a Tua vontade seja revelada para nós, que nós possamos internalizar a Tua Palavra em nossos corações e que nós possamos descobrir algo novo sobre o Senhor como nunca soubemos antes, que possamos Te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Muito obrigado por tudo, obrigada pela Tua bondade e fidelidade em nossas vidas, que o Senhor continue trabalhando no nosso ser e nos dando oportunidades, Pai, para compartilhar da Tua Palavra. Remova, Senhor Deus, as distrações, perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas e esteja conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 13. A condenação dos falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos profetas, tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas próprias palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor: por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho de meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Por que fazem o meu povo desviar-se dizendo-lhe paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal? Digam àqueles que lhe passam cal: esse muro vai cair. Virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra, e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caíram, e arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês: o muro se foi e também aqueles que o caiaram.
Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano Senhor. Agora, filho do homem, vira o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o soberano Senhor. Ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio de meu povo, em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo, que ouve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços. Porei em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 14. A condenação dos idólatras. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Julgamento inevitável. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o meu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais,
Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmos livrariam, e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela minha ira derramando sangue, exterminando os seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados delas. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 15. Jerusalém, a videira inútil. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançada no fogo como combustível e o fogo queimar as 2 extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma, enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, diz o soberano Senhor, assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra porque eles foram infiéis. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 13 nos ensina que nem todo discurso religioso vem de Deus. Entre os exilados da Babilônia, Deus levanta Ezequiel para denunciar líderes que usavam o nome do Senhor para sustentar seus próprios interesses. Homens e mulheres que, em vez de reconstruir o povo, exploravam sua dor com palavras vazias e práticas ocultas. Ao confrontá-los, Deus revela que conhece os alicerces de cada mensagem e só permanece de pé o que é firmado em sua verdade. Esse capítulo é dividido em 2 partes. A primeira parte é contra os falsos profetas e o segundo é contra as mulheres que praticavam adivinhações. O texto começa com uma denúncia direta, profetizam pela sua própria imaginação no versículo 2. Eles afirmavam ter visto algo, mas não viram nada. Seguiam seus próprios impulsos, não a direção de Deus. Suas mensagens eram vazias, mas ditas como se fossem a palavra do Senhor. Ezequiel os compara a chacais entre ruínas, animais que vasculham entulhos em busca de proveito. Em vez de reconstruir a esperança do povo, os profetas aproveitavam-se da destruição. O que significa um muro frágil caiado? Essa metáfora é central no capítulo. Ezequiel diz que os profetas caiaram um muro mal construído. Eles esconderam as rachaduras com cal, como se tudo estivesse bem.
mas a estrutura era instável e Deus enviaria uma tempestade para derrubá-la. Despedaçarei o muro que vocês caiaram, versículo 14, diz o Senhor. E não apenas o muro, mas também aqueles que o caiaram. Isso revela que o juízo recai tanto sobre as mentiras quanto sobre os mentirosos. A destruição da cidade de Jerusalém revelaria que essas profecias não vinham de Deus. A segunda parte do capítulo foca nas mulheres que profetizavam pela sua própria imaginação. Elas usavam berloques e véus, práticas ligadas à magia e encantamentos. O objetivo era enlaçar vidas, ou seja, dominar espiritualmente suas vítimas. Deus diz claramente: estou contra os seus berloques de feitiço, lá no versículo 20. Ele promete destruir os objetos usados para prender vidas e libertar o seu povo. Essa libertação é descrita com força e ternura. Libertarei o povo que vocês prendem como passarinhos. A metáfora da caça é revertida. Aqueles que estavam enlaçados serão soltos. Aqueles que eram manipulados conhecerão o Senhor. No final, Deus reafirma o motivo do juízo. Vocês desencorajaram o justo e encorajaram o ímpio. Lá no versículo 22. Por isso não teriam mais visões falsas, a farsa acabaria e todos saberiam que Ele é o Senhor. No Novo Testamento, Jesus alerta sobre os falsos profetas que viriam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, lá em Mateus 7,15. O padrão é o mesmo de Ezequiel, líderes religiosos que falam em nome de Deus, mas espalham engano. Ezequiel 14 revela que Deus não responde a corações divididos. Quando os líderes de Israel procuram o profeta em busca de orientação divina, Deus expõe sua idolatria oculta e recusa qualquer tipo de manipulação religiosa. Isso nos ensina que o Senhor vê além das palavras e atitudes externas. Ele discerne os compromissos secretos do coração e exige fidelidade total. Quem mistura a fé com a idolatria não encontra espaço para a revelação, mas sim para juízo. Os anciãos de Israel se aproximam de Ezequiel, provavelmente buscando uma palavra de encorajamento em meio à crise. Mas Deus revela o que está escondido. Estes homens ergueram ídolos em seus corações, lá no versículo 3. A idolatria aqui não é visível externamente, ela está enraizada nos pensamentos e desejos mais íntimos do coração. Isso nos mostra que não adianta procurar Deus se o seu coração já está comprometido com outra lealdade. O Senhor não se deixa consultar por quem tenta manipulá-lo ou usá-lo como um oráculo. Deus responde de maneira surpreendente. Eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Lá no versículo 4. Isso significa que o Senhor lida com cada pessoa segundo a disposição real do coração. Ele não responde à pergunta feita, mas ao motivo oculto por trás dela. O objetivo de Deus é reconquistar o coração da nação de Israel. Versículo 5. Sua resposta dura não é apenas punitiva, ela é um chamado ao arrependimento. Ele quer cortar a idolatria pela raiz, confrontando cada pecador com a realidade do seu pecado. Apesar do tom judicial do discurso, Deus faz um apelo claro. Arrependam-se, desviam-se dos seus ídolos. Versículo 6. Mesmo depois de tantas transgressões, o Senhor abre uma porta para arrependimento. E isso nos emociona. Ainda que os pecados sejam profundos, Deus sempre oferece a chance de voltar. Mas a advertência segue forte. Quem persistir em buscar a Deus com um coração idólatra, enfrentará juízo direto. O Senhor declara: voltarei o meu rosto contra aquele homem e o eliminarei do meio do meu povo. Em vez de comunhão, haverá rejeição. Em vez de resposta, haverá juízo. O texto se aprofunda num dos temas mais sensíveis, o papel dos falsos profetas. Deus diz: se o profeta for enganado, eu, Senhor, terei enganado aquele profeta. Esta afirmação pode chocar. Como Deus pode enganar?
Alguns estudiosos explicam que Deus responde à insinceridade com insinceridade. Profetas que falam o que o povo quer ouvir e não o que Deus mandou são entregues à própria ilusão. Assim como em 1 Reis 22, dos versículos 19 a 23, onde um espírito de mentira é enviado para confirmar o juízo. Aqui também Deus permite que falsos mensageiros prosperem para revelar a hipocrisia coletiva. No final, tanto o profeta quanto o inquiridor serão punidos. Ambos serão castigados. A justiça de Deus não faz distinção entre o manipulador e o bajulador. Ambos são cúmplices do mesmo pecado. Na segunda metade do capítulo, Deus usa uma série de cenários hipotéticos para afirmar a inevitabilidade do juízo. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem numa nação pecadora, só poderiam livrar a si mesmos. Lá no versículo 14. Isso é repetido 4 vezes com diferentes formas de juízo: fome, animais selvagens, espada e peste. Essas 4 formas de julgamento refletem as maldições descritas em Levíticos capítulo 26. Elas simbolizam a aliança quebrada entre Deus e o povo. Nenhum justo, por mais exemplar que seja, pode servir de escudo coletivo diante do pecado generalizado. Isso destaca a responsabilidade individual diante de Deus. O clímax está nos versículos 22 e 23. Deus diz que alguns sobreviverão e serão levados ao exílio, mas esses sobreviventes não são exemplos de piedade. Pelo contrário, sua conduta ímpia servirá de prova de que o juízo foi justo. Vocês saberão que não agi sem motivo. Versículo 23. A mensagem de Ezequiel 14 ecoa fortemente em várias passagens do Novo Testamento. Jesus, ao confrontar os fariseus, também expõe a idolatria do coração. Ele afirma: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em Ezequiel capítulo 15, nos ensina que Deus não anula a responsabilidade do povo de Deus. Mesmo sendo comparado à videira, símbolo de aliança e bênção, Israel é confrontado por sua inutilidade e infidelidade. O Senhor é justo e quando a vinha deixa de produzir, Ele mesmo se encarrega de podá-la e lançá-la ao fogo. Isso nos faz refletir: estou frutificando ou estou apenas ocupando espaço na vinha? O texto começa com a fórmula comum em Ezequiel: a palavra do Senhor veio a mim. Isso indica que o oráculo é direto, objetivo e carregado de autoridade. Em seguida, Deus levanta uma pergunta retórica: em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer das árvores da floresta? Essa comparação já introduz o juízo. Se a madeira da videira não tem serventia nem para fazer um simples suporte, sua única utilidade é ser queimada. O versículo 4 reforça a inutilidade da madeira da vinha como exemplo cotidiano. É lançada no fogo como combustível. A linguagem é viva, descritiva. A madeira queima de ambas as pontas, o meio é carbonizado e no fim nada sobra. Ezequiel chama atenção para uma lógica inquestionável. Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar. Lá no versículo 5. Não se trata de exagero, mas de uma constatação dolorosa. Deus se identifica como aquele que lançou a madeira no fogo, ou seja, Ele próprio está julgando Jerusalém. A cidade, outrora símbolo da presença divina, agora é comparada a um ramo inútil destinado à destruição. O versículo 7 reforça a certeza do juízo. Voltarei contra eles o meu rosto, mesmo os que escaparam do fogo inicial não serão poupados. A segunda metade do versículo soa como uma sentença final: o fogo os consumirá. O objetivo de tudo isso não é apenas castigo, mas revelação. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Isso ecoa o tema central de Ezequiel. A glória do Senhor será reconhecida, mesmo por meio do juízo.
O último versículo parece anticlimático à primeira vista, mas tem uma função literária crucial. A terra será devastada porque o povo foi infiel. Não é apenas o templo que será destruído, mas a relação entre Deus, o povo e a terra também será rompida. Essa metáfora da videira ganha novo sentido quando Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus retoma a imagem de Israel como vinha, mas agora se apresenta como a videira autêntica. Ele é o padrão da obediência e da fidelidade, que o povo antigo não alcançou. A advertência é clara: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Essa fala é um eco direto de Ezequiel 15. A madeira inútil será cortada e lançada ao fogo. O que está em jogo não é apenas a identidade religiosa, mas frutos visíveis de uma fé verdadeira. E aqui a gente termina as leituras. Que Deus continue falando conosco, nos ensinando através do Teu Espírito Santo e que você seja muito abençoado. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.